Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 29 de junho de 2025, um domingo com 25 graus em Ribeirão Preto, uma manhã ensolarada, tá? Mas a possibilidade de chuva é 0%. A umidade relativa do ar está em 43%, deve subir hoje a temperatura até os 29 graus. Nós tivemos hoje logo pela manhã 14 graus, já subimos 11 do que foi a mínima, né? Estamos com 25, deve subir mais 4 graus aí, 29 graus, mas nós já estamos com 43% de umidade relativa do ar e vai cair muito próximo dos 30%. E então hoje é dia de alerta, né? Aqueles alertas que a gente sempre está dando aí para que as pessoas não façam exercício entre 10 e 16 horas, né? Então, passando daqui para poder dizer, o inverno brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Nós estamos vendo nesses últimos dias algumas pessoas querendo desafiar o pessoal que são os estudiosos, né, os especialistas, os entendidos em situação de saúde, em situação de clima, e quando alguém vem comentar algo, estão falando, eu falo, olha, eles estão estudando, tá? Pode ser até que não saibam tudo até o momento, mas eles muito provavelmente estão sabendo de coisas que nós não sabemos, né? Então, quando os alertas aparecem, a gente tem que ficar, esses avisos que a gente sempre dá, a gente tem que ficar de orelha em pé, sabe? Por quê? Porque esses alertas podem nos livrar de muitos problemas. O primeiro é limpar a sua casa. Isso, limpeza é algo essencial e as pessoas parecem que não gostam muito dessa situação. Minha casa é limpa, minha casa... Se você deixar de limpar durante 30 dias, você vai ver que não existe possibilidade dela estar limpa, entendeu? Então, se você evita fazer uma limpeza no fundo da sua casa, com aqueles restos de material de construção civil, restos de tijolo, telha, madeira, aquelas latas, aquelas situações que você fala assim, eu vou usar um dia. Aquilo ali no relento, no sol e na chuva, vai apodrecer, e no dia que você for fazer a reforma, e eu quero que você faça a reforma, que você faça o aumento aí da sua casa o mais rapidamente possível, mas no dia que você for fazer, essas coisas já não estarão prestando, e aí você não vai poder usar. Qual que é o conselho? Joga fora. Não tem intenção em fazer no próximo ano? Mais de um ano essas coisas jogadas ao relento, não vai prestar, vai apodrecer tudo. E a hora que você for fazer a casa nova, você não vai querer colocar coisa velha desgastada. Então, aceita o conselho. Esses não são conselhos só dos entendidos, são de pessoas que já viveram, tá? Coisas que vão se desgastando ao longo do tempo, ferragem que vai enferrujando, não vai servir para colocar, para poder fazer a estrutura da sua casa ou do aumento que você vai fazer, não vai servir. Então, joga fora, dá para alguém, faz uma doação, uma boa ação, né? Abençoa a vida de alguém aí que já está fazendo a sua reforma, a sua construção. Quem sabe no dia que você for fazer, alguém também vai estar na mesma situação que você está hoje. Você vai construir aí, eu tenho uns tijolos, umas telhas lá, se você quiser, tá lá, tirei esses dias e estão boas e vai dar para você usar. Quem sabe Deus abre essa porta para você? Às vezes até coisa muito melhor do que você está doando hoje. Então, a melhor coisa que tem, faça a limpeza na sua casa. Fazendo essa limpeza, você evita que os escorpiões se proliferem dentro da sua casa, né? Que façam criadouro dentro da sua casa. E se você evitar de ter qualquer ambiente com água parada, água limpa, que possa se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti, você vai estar fazendo dois favores em um só. Presta atenção. Você vai estar limpando a sua casa, não vai ter problema, e também não vai ter problema com o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode sim te matar, tá bom? Então presta atenção nessas coisas, evita ter ambientes favoráveis para se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, e também não tenha no fundo da sua casa aquele acúmulo
de coisas que não vão ser usáveis daqui a um ano e você fica guardando para poder ter aí um ambiente muito favorável para escorpião, para barata, para rato, para cobra, aranhas. Então tem muita coisa que gosta desse ambiente sujo e que você pode evitar, tá? A outra coisa que não é menos importante, eu acho que é até mais importante, que é de imediato, não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Gente, tá claro isso. Fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas pode causar desidratação, uma insolação. Principalmente para os homens. E tem gente que acha-se no direito de fazer essas caminhadas e quer levar o cuidador junto. Isso quando ele não está na cadeira de roda, né? Ou ela está na cadeira de roda e quer que o cuidador empurre a cadeira de roda nesse horário ao ar livre para que eles possam ver o meio ambiente. Não é hora de estar empurrando cadeira de roda, não. 1h, 2h da tarde, só se for alguma coisa que não tem como adiar. Mas se for só para poder passear, para ver o clima, para ver a rua, para não sei o quê, faz depois das 16 ou antes das 10 da manhã, gente, pelo amor de Deus. E aí depois sofre a consequência da insolação ou da desidratação, procura o posto. Aí no posto, sobrecarregado por outros também que já não fizeram a parte deles e estão fazendo ali uso do sistema de saúde, vai começar a reclamar que está sobrecarregado. Percebe? Então existem algumas coisas que a gente pode evitar. E essas 3 aí, dengue, zika, chikungunya, escorpiões e exercício ao ar livre, são 3 que já vão ajudar a aliviar bastante o sistema de saúde. Beleza? Faz isso que você vai ser bem sucedido. A Bíblia que fala isso, que quando você aceita o conselho, você tem mais chance de vitória, tá? A vitória fica mais fácil. E também tem aquela outra situação de você dizer assim, ó, eu estou ajudando a não atrapalhar. Tá bom? Dado esse recado, vamos lá para a palavra de hoje. Hoje nós vamos fazer bem rapidinho. Falaram que a gente pode ir até 40, 50, mas não vai perdurar muito não. É bem rapidinho hoje a palavra. A imagem que você está vendo aí é de Abraão, tá? A imagem de Abraão fazendo um sacrifício. Nós estamos vivendo um dia, tá? Ele foi chamado, Deus chamou Abraão e falou, ó, vai lá e oferece o seu filho em holocausto para mim, o seu único filho, aquele que você esperou bastante. Aí a imagem está sugerindo que Isaac está deitado ali no altar, né? Para poder ser imolado como se fosse um cordeiro. E aí ele estava ali para poder fazer isso, obedecendo uma ordem, um pedido de Deus. E esse sacrifício é um sacrifício que às vezes a gente fala assim, nossa, esse camarada é muito bem, ele é o pai da fé, olha só. Mas e se fosse você? E se fosse eu? Esses dias eu estava num posto de gasolina e uma pessoa, um amigo querido, juntamente com a sua filha também estava. E esse posto toda sexta-feira eu vou lá para poder pegar um pão para levar para uma pessoa. Aí, nesse dia eu fui para poder pegar o pão e na hora de pagar lá, o amigo já estava pagando um cookie, café, que eu penso que ficou até muito mais do que o pão. Mas na hora que ele quis pagar o pão, eu falei, opa, o pão não. O pão é um sacrifício meu, é algo que eu coloquei no meu coração e tem que me custar alguma coisa. Também na Bíblia tem um sujeito chamado Davi que ofereceu também, ou queria oferecer, um sacrifício ao Senhor. E ele mesmo sabendo que ele era o rei, um homem segundo o coração de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele era o rei de Israel, ele era o escolhido para estar na frente do povo de Israel, que é o povo de Deus. Veja só, todas as coisas para poder falar assim, olha aqui, isso aqui, para poder justificar a não ter o sacrifício. E aí é onde eu venho com você hoje e posso pensar assim,
Muitas vezes, não poucas, muitas vezes, a gente fala assim, não, já foi pago um alto preço pela nossa vida. É verdade. A salvação não é de graça, ela foi paga com preço, e preço de sangue do único Filho de Deus, pelos meus e pelos seus pecados. Não vem com esse negócio de que é de graça, não, é pela graça. Pela graça, pelo presente que Deus deu à humanidade, que foi o Filho dele para verter o seu sangue ali na cruz do Calvário, para pagar pelos meus e pelos seus pecados, é que nós somos salvos. É isso. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Tá? Então, não é que não tem preço, não. É que você não precisa verter mais sangue nenhum, não precisa fazer sacrifício nenhum. Mas existe uma muleta muito grande nos dias de hoje que as pessoas acham que está tudo certo. E alguém perguntou para mim agora há pouco, olha, mas peraí, por que o senhor faz isso? Por que o senhor cuida de pessoas? Por que vocês correm atrás para ajudar pessoas? Não, isso aí nós não fazemos para ser salvos, não. A salvação é pela graça, pela misericórdia de Deus, né? Então, nós não temos nenhum mérito nesta situação, nós fazemos porque somos. É uma evidência de que nós somos, é fazer. Nós não fazemos para merecer a salvação, não. Nós já aceitamos o presente que nos foi dado, e de graça nós recebemos, e de graça também nós entregamos. E às vezes acontece das pessoas quererem falar, eu não vou fazer porque a salvação é pela graça. É verdade, é isso mesmo. Salvação é pela graça. Mas uma das evidências de que você é salvo é você estar fazendo as boas obras. Então, hoje não se coloca mais nada como sacrifício. Ficou tudo muito fácil, sabe? Aquela situação de todo domingo, no horário tal eu vou lá na igreja, presto o meu culto, entrego o meu dízimo e a minha oferta. A responsabilidade é daqueles que estão na frente. Se virem, tá aí para vocês. Vocês que têm que resolver isso aí. Dízimo e oferta meu tá aí, meu culto eu já vim, já prestei, tá tudo certo. Isso quando vai prestar um culto. Quando as pessoas chegam e vão querer realmente, e eu estou falando para a senhora assim, é isso mesmo. Quando as pessoas chegam no ponto de querer que quem está lá seja um animador de plateia, ou seja, animador de auditório. E tem um amigo meu, um pastor muito renomado, que fala assim, nós não fomos chamados para apacentar ovelhas. Por que estamos querendo ser divertidores de bode? Animadores de plateia, de auditório? A igreja acaba sendo um lugar de animação, que se não estiver dentro daquela situação, que os músicos não estejam afinados e que não estejam antenados naquilo que está acontecendo, e eu não digo que não é para acontecer, precisa ser tudo feito com decência e ordem, sim, é isso mesmo. Mas a situação é bem essa, não é porque eles estão lá fazendo isso, ou que estão fazendo com esmero o seu melhor, e que o meu culto vai ser melhor ou pior. Eu tenho que ir lá prestar o meu culto, entregar a minha oferta ao Senhor. É isso. O nosso culto tem que ser racional. Com razão. Você vai lá e entrega, é isso mesmo. Não adianta a pessoa ir lá só para poder esperar que o pastor vai chegar lá e animar o auditório, animar a plateia, que é, no caso, a igreja, né? Hoje eu não gostei da pregação. Hoje eu não... parece que hoje o culto não estava bacana. É você, sou eu, somos nós. Que o nosso culto racional precisa ser feito de cada um. Cada um você vai lá e presta o seu culto, independente do que está acontecendo com o que está do lado, sabe? Existem pessoas que vão na igreja, e
estou falando para vocês mesmo que estão aí deitados em um leito hospitalar, você que está me ouvindo e vendo aonde quer que você esteja nesse momento, você pode prestar atenção para você ver. Na maioria das vezes, vai para poder cumprir o ritual. E quantas vezes nós vimos pessoas dizendo contra alguns que cumprem rituais, que fazem sacrifícios, pagam promessas, que vão não sei na onde, que levam não sei quantos quilos de peso e aí, escudados nesta muleta, né? Ancorados, estamos ali escorados nessa muleta e aí nós falamos assim, não precisa mais de sacrifício. Salvação não depende disso. Não estou dizendo que depende disso. Eu estou dizendo que é uma evidência daquilo que você recebeu, fazer o seu melhor, entregar o seu melhor. Veja o que aconteceu com Davi, o rei Davi. Presta atenção. O rei Davi, hein? O rei Davi estava lá, depois de ter pecado, ele, a nação, Jerusalém, eles estavam recebendo ali uma punição, o clima não estava muito bacana. Aí Davi resolveu fazer o quê? Davi resolveu comprar o terreno de um sujeito que se chamava Araúna. E aí ele vem e fala para ele, não, eu quero comprar o seu terreno aí, Araúna, para poder fazer nesse terreno eu quero levantar aí nesse terreno um altar. Eu quero fazer um altar aí no seu terreno e nada que você diga ao contrário vai me deter de fazer isso daí. E aí Araúna falou para ele, olha, presta atenção, eu dou para o senhor tudo que está nesse terreno e tudo que está nele, o gado, para poder fazer o holocausto e para que você faça o altar ao Senhor. Aí Davi virou para ele, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, a parte B, e diz assim, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Né? Eu não quero nada para poder entregar ao Senhor que não me custe. Alguma coisa precisa me custar. Quando Davi foi avisado pelo profeta Gade, ele se arrependeu. Ele se arrependeu do pecado e aí ele até mudou de atitude. E o Senhor, como é misericordioso, longânimo, sustou o castigo sobre Jerusalém. Ainda que ele estivesse sendo sustado, ele foi aconselhado pelo profeta. Davi então resolve comprar esse terreno para edificar esse altar na eira de Araúna. Este então oferece para Davi de graça esse terreno. Fica com ele para você, de graça. Eu quero dar para o rei. E também, e não somente o terreno, não, eu quero que também os animais para o sacrifício e tudo mais o que for necessário, fique aí para poder fazer. Aí Davi vem e fala essa frase aí, versículo 24, parte B do capítulo 24 do segundo livro de Samuel. Não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Eu vou comprar, eu quero comprar, eu quero pagar. Davi agradeceu muito, ficou muito feliz com o negócio, mas ele proferiu esta resposta aí e ele falou para Araúna, não, eu quero comprar por um preço justo e eu vou pagar. Quando nós lemos esse texto, se você ler o texto inteiro, você vai ver que hoje, trazendo para os dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo de mudança. Nos dias atuais, a gente parece que está banalizando o evangelho. Parece ser tão fácil adorar a Deus, né? Você vai lá, assiste culto, ministram músicas bonitas que são cheias de amor, de carinho, de louvor e adoração ao Senhor.
Você amarra o diabo, você profere profecias que são previsíveis, e aí você vai sendo abençoado com carros, com casas, com empresas, com empregos e muitas coisas mais, dinheiro, barcos, jet skis. São milhares e milhares de pessoas que eu vejo todos os finais de semana contando testemunhos de bênçãos que receberam, e bênçãos normalmente assim, ou de situação, posição social, financeira, econômica, e não é pecado, eu quero deixar bem claro que não é pecado, mas essas coisas como prova de bênçãos. Quantos você ganhou para o Senhor, que você conscientizou que estava indo para o inferno e que precisam aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? A Bíblia é clara, o Escrito Sagrado é claro quando diz assim: mais vale uma alma do que ganhar o mundo inteiro. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então ela vale muito mais. Uma alma vale muito mais do que todo o dinheiro que você possa ganhar durante uma semana, durante um mês, durante um ano, durante a vida toda, se você ganhar uma alma. Mas a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Então, se você não está ganhando almas, você está passando por tolo. E aí, essas pessoas que contam isso como bênçãos, acabam esquecendo que o culto, que é o nosso culto racional, ele deve ser ancorado, escudado, equiparado numa situação de que o homem ou a mulher já vem vivendo durante a semana. Não é chegar lá, o ápice da situação é bem esse mesmo, é chegar lá e estar no culto agradecendo a Deus pela semana, por todas as pessoas que você atingiu, que você conseguiu levar ao Evangelho através da sua vida, através da sua pregação. Às vezes até nem teve que abrir a boca para poder falar, mas você ganhou pessoas, você mostrou o Evangelho de Jesus Cristo, o amor de Deus sobre a vida de cada um deles, e pessoas reconheceram o seu estado de pecaminosidade. Então, como nós não conhecemos as intenções dos corações de cada pessoa, dos seres humanos, eu não vou aqui julgar a totalidade dos seus comportamentos. Não é minha função. Mas também não vou cair nessa vala comum, né, de ilusão, de apresentar ao Senhor ofertas muito fáceis e vidas muito frouxas de moral. A frouxidão moral complicada, muito. E parece-me que as pessoas que estão fazendo ou andando assim, até depois querem: pastor, o senhor podia fazer alguma coisa de escatologia, mostrar como é que está, em que situação nós estamos, em que tempo nós estamos, como é que está aí o prazo para Jesus voltar. Para uns vai ser muito rapidamente, para outros vai demorar um pouquinho mais, porque nesse tempo, hoje mesmo, infelizmente, na madrugada, perdi um amigo que estava internado no hospital do HC e veio a óbito nessa madrugada, mas pela graça e misericórdia de Deus, no começo do mês de junho, ele havia aceitado a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, não existe aqui agora, nesse momento, alegria por ele ter morrido. Não, porque tem uma família que está enlutada e eu me solidarizo com eles na dor, no luto, na falta, na perca. Mas existe dentro de mim uma alegria muito grande, porque eu sei que ele aceitou Jesus Cristo. Ele aceitou o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário pela vida dele. Então, nessa situação, eu fico tranquilo pela vida dele. Mas quantos outros estão passando para a eternidade e acabam não tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Quantos? Nesses dias,
a gente precisa parar e falar: o que eu tenho feito? Ou o que tenho feito de minha vida para Deus? Lembra lá do Araúna? Lembra lá de Abraão? Lembra de tantos outros que falam assim: peraí, mas esses homens e mulheres, eles dedicaram as suas vidas para que hoje, nós aqui em 2025, tivéssemos oportunidade de ouvir o Evangelho como você está ouvindo nesse momento. A salvação é através de Jesus Cristo. Só chegou até mim porque homens e mulheres anteriores a mim vieram e falaram: não existe chance se não for através de Jesus. Não existe oportunidade de chegar ao céu se não for através de Jesus. E aí você pode até estar se perguntando: eu sou consagrado a Deus em minhas palavras e ações? Diante de tragédias, de problemas, de situações pessoais, consternações, em crises, mortes de entes queridos, de parentes, eu continuo colocando Deus em primeiro lugar, a oferecer a minha vida ao Senhor. O profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 até o 19, não vou citar o texto, depois vocês vão lá e ver. Abacuque, capítulo 3, do 17 ao 19. Lê lá, o livro de Abacuque é pequenininho, é muito fácil de você ler ele muito inteirinho, ainda nesse domingo. Quem sabe é uma lição para, não é lição de casa, é lição para que você que está aí no hospital leia o livro de Abacuque. Está lá no Velho Testamento, tá? Aí você procura lá, capítulo 3, do 17 ao 19. Aí você fala assim, ó, Abacuque colocou, eu tenho colocado, Davi colocou. Como é que ele conseguiu ser chamado o homem segundo o coração de Deus? Como é que Abraão conseguiu ser chamado por o pai da fé? Como é que esses homens e mulheres que serviram ou servem a Deus têm conseguido colocar os seus nomes nos anais da história? É com frouxidão? Ou é sacrifício? Porque existem alguns sacrifícios de tempo, dinheiro, existem sacrifícios que às vezes a gente fala assim, tanta coisa para poder fazer e hoje tem culto. É um sacrifício. Tá muito frio, mas eu vou à igreja. É um sacrifício. Tem oportunidade de ir ver sei lá quem jogar, mas eu não vou. Para quem gosta e vive acompanhando essa situação, eu não vou entrar no mérito se é pecado ou não, mas para ele é um sacrifício, deixar de ir ver o time dele do coração para poder ir na igreja. É um sacrifício. Quais são os sacrifícios que você tem feito? Davi falou que eu não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Precisa me custar alguma coisa. E eu não estou falando só de dinheiro. Não estou falando só de tempo também, não. Eu estou falando de você oferecer a sua vida ao Senhor. Nos dias pós Jesus Cristo, a graça de Deus atua de modo a ser mais misericordiosa do que no Velho Testamento, né? Compassiva, longânima, amorosa. Até que Jesus volte, diferente da atuação que estava no Velho Testamento, no Antigo Testamento, existe misericórdia, existe compaixão, longanimidade, amor. Mas preste atenção, isso não é motivo para que nós tenhamos uma fé sem compromisso. Você que está aí e se diz cristão, mas não abre a boca para poder falar de Jesus, só vai aos domingos prestar um culto de fachada. Quantas pessoas queriam ter a saúde que você tem para poder se dirigir a um templo e junto com seus irmãos cultuar ao Senhor, agradecer ao Senhor de todo o coração
tudo aquilo que Ele tem feito, pela saúde, pela paz, pela alegria, pela prosperidade, pela sua presença. Um cristianismo que... Eu tenho um amigo que chama Pastor Osimar, ele fala, um cristianismo sem cruz e uma vida que está cocheando entre dois senhores é o que mais encontramos hoje, dentro e fora das igrejas. Deixa mais uma liçãozinha de casa para você aí. Leia no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Leia lá. Depois você, meditando nisso daí, na próxima live você pode falar a respeito disso daí. É urgente que cada um de nós, cada cristão, tenha uma vida de retidão moral, de culto sincero, uma vida consagrada, pois o tempo parece ser fácil de viver e servir ao Senhor. E aí, é justamente aí que mora o perigo. O perigo da frouxidão que tanto afastou o povo de Deus dos seus caminhos lá no Velho Testamento. Porque eles estavam muito sossegados. Estavam muito abençoados. E tempo de muita bênção é tempo em que as pessoas acham que Deus está aprovando tudo. Mas preste atenção, eu tenho falado isso constantemente aqui. Nem sempre aquilo que a terra aplaude, os céus concordam e aprovam. Nem sempre. Por isso, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Quem sabe você está aí se preparando e não está num hospital? Quem sabe você está se preparando para poder ir a uma igreja para estar no seu culto hoje? Vá com essa intenção, levar a sua vida, o seu coração, para prestar um culto, oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Se você já começar a preparar o culto a partir de agora, você vai ver que o culto à noite vai ser diferente. Independente de quem vai cantar, de quem vai pregar, qual é a palavra que vai ser falada, você vai chegar lá e dizer, eu vim aqui agradecer. Simplesmente agradecer. Não vim buscar nada. Não quero saber, não vim buscar prosperidade, não vim buscar dinheiro, não quero, estou procurando casa, estou procurando carro, não estou procurando empresa, eu vim prestar o meu culto ao Senhor. Ah, mas isso não é bom? É, mas não pode ser o foco. Se você estiver entrando para dentro de uma igreja, só por causa desta situação, você está perdendo seu tempo. Você precisa ir com a situação definida de que você vai para adorar, agradecer o sacrifício que foi feito pela sua vida, por Jesus ter entregue a sua vida, o seu sangue, ali na cruz que estava no Calvário, pelos seus e pelos meus pecados. E cada um entra e faz o seu culto, tá bom? Você vai ver que fica muito mais fácil e muito melhor de cultuar ao Senhor. Beleza? Todos os dias, quando a gente vem na live, eu trago uma relação de pessoas por quem eu oro, tá? Isso, eles falaram que a gente pode ficar 3 horas aqui, mas eu não posso, tá? Tá, mas nós vamos fazendo devagarinho. Eu trago uma relação de pessoas, sabe? E a minha relação é essa aqui. Se você não tem, faça uma relação de pessoas por quem você vai orar, ou anote aí num papelzinho, num caderno, as pessoas por quem você precisa orar, aqueles que estão em dificuldades de saúde financeira, procurando emprego. Deus abre caminhos para as pessoas a partir do momento que você ora.
Porque Deus responde de fé. Ele não responde reclamação. Às vezes a pessoa fica pensando, porque parece que murmuração não faz efeito. Entende? Então vamos criar o hábito, né, esse hábito de oferecer ao Senhor o nosso melhor, mas que de tal forma você possa fazer isso todos os dias e também orar por aqueles que ainda estão com a mente travada, aqueles que estão com o coração angustiado, que nem orar consegue. Então você faz a sua parte, beleza? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão padecendo um problema de guerra, de conflito, onde quer que esteja um conflito nesse momento, em qualquer lugar do globo, que o Senhor possa estender a sua mão sobre a vida daqueles pequenos, daqueles que são desfavorecidos, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, que o Senhor entre com providência na vida de cada um deles. Socorro bem presente na hora da angústia, é o que a tua palavra diz. Então, que o Senhor seja um socorro bem presente na hora da angústia desses homens e mulheres, aqueles que são doentes, idosos, crianças, aqueles que estão nesse momento precisando de um alimento, aqueles que estão buscando um atendimento de saúde, um remédio, que o Senhor possa ser o atendimento de saúde e o remédio de cada um deles, que o Senhor possa supri-los nas necessidades mais básicas. O Senhor é um Deus que pode fazer isso. Nós confiamos no Senhor e estamos pedindo isso em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Eu oro nesse momento por aqueles que estão vivenciando o luto, que perderam seus parentes, seus entes queridos, os familiares. Que o Senhor conforte e console os corações dessas pessoas. Eu oro por aqueles que nesse momento estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Oro por aqueles que estão voltando para o caminho, aqueles que estavam desviados e que agora estão voltando. Por favor, meu Pai, por graça, por misericórdia, por bondade, não é por merecimento. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa os seus pecados e firma os passos de cada um deles na rocha. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz os acompanhem durante toda a sua vida. Aquele abraço que o Senhor dá, que só o Senhor sabe dar, que cada um receba nesse momento do Senhor, para que possam sentir-se amparados, perdoados, e que agora, como eleitos do Senhor, possam sentir o poder que é ser feito filho de Deus. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Neia, pelo seu Fernando, oro pela Vó Hilda, pela Vó Luzinete, pela Vó Tereza e as suas famílias, Vó Neuza, a sua filha Sandra, os netos Pedro e Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão descansando e amanhã retornarão ao banco escolar. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, sendo cuidados por homens e mulheres abnegados, aqueles que são cuidadores, aqueles que são profissionais da saúde que estão nos hospitais. Oro por todos aqueles que estão nesse momento em situação de drogadição, de alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, perturbação, angústia, tristeza, aqueles que nesse momento estão enfiados no fundo de um quarto escuro, sem ter esperança. Que o Senhor possa abrir a mente e o coração de cada um deles para que possam perceber que existe um Deus que controla todas as coisas e já escreveu uma história linda sobre a vida de cada um deles. Basta que vivam a história que o Senhor escreveu para cada um deles. Eu repreendo toda ação do inimigo na vida dessas pessoas, espíritos malignos, perturbadores, opressores, que são depressores, que são possessores.
nós te repreendemos em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essas vidas. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Que todos eles sejam abençoados, cada um no seu local. E que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles, abrindo portas de emprego, criando e gerando novas oportunidades para os empresários e para os colaboradores que já estão empregados em cada uma dessas instituições. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, amém. Que Deus te dê um grande domingo, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe. Fique em paz, fique com Deus. Mais tarde nós voltamos, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom domingo. Feliz semana.